Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, SUS, e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. Áudio criado por Eldon Queres. Siga nas redes sociais @EldonQueres. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O SUS, de que trata a Lei nº 8.080 de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Primeiro, a Conferência de Saúde. Segundo, o Conselho de Saúde. Parágrafo 1º. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. Parágrafo 2º. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Parágrafo 3º. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, SCONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, SCONASENS, terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Parágrafo 4º. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Parágrafo 5º. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. Artigo 2º. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, CFNS, serão alocados como: primeiro, despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta. Segunda, investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. Terceira, investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. Quarta, cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal. Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso 4º deste artigo destinar-se-ão a investimentos na rede de serviços, a cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e as demais ações de saúde. Artigo 3º. Os recursos referidos no inciso 4º do artigo 2º desta lei serão repassados de forma regular e automática para os municípios, estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos no artigo 35 da Lei nº 8.080/1990. Parágrafo 1º. Enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios previstos no artigo 35 da Lei nº 8.080 de 1990, será utilizado, para o repasse de recursos, exclusivamente o critério estabelecido no parágrafo 1º do mesmo artigo. Parágrafo 2º. Os recursos referidos neste artigo serão destinados, pelo menos 70%, aos municípios, afetando-se o restante aos estados. Parágrafo 3º. Os municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando, entre si, parcelas de recursos previstos no inciso 4º do artigo 2º desta lei. Artigo 4º. Para receberem os recursos, de que trata o artigo 3º desta lei, os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão contar com: primeiro, Fundo de Saúde. Segunda, Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto nº 99.438 de 1990. Terceira, Plano de Saúde. Quarta, relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 8.080 de 1990. Quinto, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. Sexta, Comissão de Elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários, PCCS, previsto o prazo de 2 anos para sua implantação. Parágrafo único.
O não atendimento pelos municípios, ou pelos estados, ou pelo Distrito Federal, dos requisitos estabelecidos neste artigo, implicará em que os recursos concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos estados ou pela União. Artigo 5º é o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro de Estado, autorizado a estabelecer condições para a aplicação desta lei. Artigo 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 28 de dezembro de 1990. Fernando Collor. Alceni Guerra. Este áudio não substitui o texto publicado no Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 1990.